que minha igreja perdeu a presença. Acho que eu perdi o primeiro amor. Paz. Paz, irmão. Vou orar. Jesus, eu já consigo sentir o seu toque. Eu sei que está aqui, Pai. Quero ouvir a tua voz. Misericórdia! Aleluia, meu Deus. Essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Tá, isso eu não sou obrigada a ler. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembro do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados, façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do lugar. Mas vocês têm o seu favorito. Odeio o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore que cresce no jardim seu. Tá, irmão, eu li, mas significa. Você perdeu o primeiro amor. Não sente mais a vontade de buscar isso da forma que ele. Eu perdi o primeiro amor? Mas eu tô sempre na igreja orando, buscando, jejuando. Como isso aconteceu? Não adianta você estar aqui dentro e querer mostrar para as pessoas que você está vivendo de aparência. Então peça para Jesus tirar esse coração duro seu, de pedra para o Eu tenho um coração de carne, porque eu sou humana. Aleluia! É, meu Deus, aleluia. Nossa, as coisas estão tão difíceis. Todo lugar que eu olho, vejo gente passando fome, falando mal de mim. Mas queria tanto ajudar quem precisa. Não posso nada comigo. Deus tem misericórdia de mim, meu Pai. Calma, sou eu, João. Somente para uma casa. Eu também sou eu, lembro isso das histórias das pessoas. Mas fácil que mandar a mensagem. Esta é a carta daquele que é o primeiro e o último, que morreu e pelo dia. Não tenham medo de vocês não sofrer. Escutem, o diabo vai pôr vocês na prisão por alguns dias, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. Como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Porque o Espírito de Deus diz às igrejas: aquele que conseguir a vitória não sofrerá o castigo da última morte. Eu Consegue? sou rico, faço todas as necessidades. Você é pobre. Mas para Jesus, o seu valor espiritual é muito mais do que você pode ter. E eu quero te falar que você não está sozinho. O Espírito Santo. É, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Misericórdia! Eu não aguento mais andar na rua e todo mundo ficar olhando pra mim. Parece até que eu sou uma obra de arte. Pensando bem, eu sou mesmo. Cristo foi feito a minha imagem e semelhança, né? Mas olha, a minha cidade anda muito perigosa. As pessoas estão sendo assaltadas e lá Satanás está habitando. Ele só não habita em mim porque eu sou linda, maravilhosa, perfeita. E a minha beleza são como os montes Siões. Não se abala, mas permanece firme para sempre. Para com isso, beleza inabalável. Como você ousa falar comigo sem as beijar os meus pés? Que tá bem limpinho, né? Agora o seu. Hoje é dia de sábado, tomar banho. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Essa mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês não olham amanhã os patrões de Satanás. Isso não é novidade, então não preciso ler. Mas tem alguma coisa contra vocês. Há entre vocês alguns que saem do ensinamento de Balaão, que mostrou a palavra com que fazer o povo de Israel pecasse. Vendo que israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade, esses alimentos eu não como. Eu sou fitness. Assim também sempre vocês alguns que saem do ensinamento de Nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca e lutarei contra essa gente. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, darei maná escondida e a cada um deles darei uma pedra branca na qual está escrito o nome de cada
quer quem recebe. Deus poderoso. Não vive isso aqui não. Pera. Eu? Jamais. Eu sempre falo pra que Cristo diminui que eu cresço. Quer dizer, que Cristo cresça que eu diminui. Pera, eu quero te dizer uma coisa. Aproveite o tempo que você tem e se arrependa dos seus pecados. Vou aproveitar fazendo unha, meu cabelo. Você está se esquecendo que precisa de Cristo também. Isso não está certo. Ele tem muito Deus. Aleluia, Deus! Este maneira, aleluia disso. Tudo Deus tem me abençoado cada vez mais. Só que é uma pena que estou ficando sem tempo para buscar a Deus da forma que deveria. Mas ele é compreensível, né? Ele vai se encher de orgulho de mim quando vê que estou ficando mais rica que o Silvio Santos. Quer dizer, já sou rica, poderosa e independente. Não preciso de nada nem de ninguém. Porque só dos meus empregados. Mas eu pago eles, então não conto. Oi, tia. Se veio buscar algo, volte amanhã porque eu já fechei todas as minhas contas. Eu não busco nada, eu só vou te entregar. Então, meu entregador, demorou tanto que eu já fechei tudo. Volte amanhã de qualquer forma. Eu não sou entregador, isso é pra você. Então é um admirador secreto. Meu marido não vai gostar nada disso. Essa é a mensagem do Filho de Deus. Quem tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam firme com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva os meus servos para o caminho, ensinando a cometer a imoralidade sexual e comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Não tem nada a ver com ela. Isso aqui eu não vou ler porque também não me interessa. Porém, Tiatira, o resto de vocês não seguem os maus ensinamentos. Vocês não aprenderam que alguns de vocês chamam os segredos de Satanás, a fim de que, porém, não porém mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guarda bem aquilo que vocês têm. E aos que conseguirem continuar a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Então, quem tem ouvidos, ouça. Então, não é admirador secreto. Tia, muitos próximos de você têm se frustrado diante de seu lugar. Eu não me prostrei. Se frustrou seu filho. Não me prostrei, eu não li. Quem que eu tô querendo enganar? Eu nem queria ter vindo hoje mesmo. Oxi! Brincadeira aqui, a gente, vamos lá. Nossa, vocês não sabem a provação que teve pra chegar até aqui hoje. Quase que eu fui parar na festa da irmã Ana. Ué. Mas eu não fui, sabe por quê? Deus foi na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenou os anjos pra comigo lutar. Se eu abro as portas, ninguém vai fechar. Oi. Fala mais alto que eu sou surda. Eu vim te entregar algo. Ai, Deus, não sabia que esse dia chegaria. Pode mandar abaixo que eu sei que você é profeta. Se Deus falou através de uma jumenta, porque eu não falaria através de uma carta. Essa é a mensagem daquele que tem o 7 Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Eu não vou ler isso aqui não, porque o pessoal da minha igreja vai achar muito forte. Nem todos são preparados para ouvir, né? Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu nos atacarei de surpresa como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vida. Vou pular essa parte também, tá muito forte. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei a mão dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam a experiência de Deus diz às igrejas. Bem que o Senhor nos avisou que viriam falsos profetas, não é mesmo? Olha, você entregou essa cartinha aqui para a pessoa errada. E isso me deixou muito triste, porque... Como assim eu estou morta? Sabe, você pensa estar cheio de vida, mas está morto espiritualmente. Oi?
Você precisa se arrepender quando está presente. Olha, eu estou viva. E eu tenho espírito sim, sabe por quê? Meu espírito é de adorador. E outra, eu alago pelos aplausos. E todas as igrejas inspiram em mim, na minha força, porque eu sou viva. E se eu sou aparentemente viva, as pessoas se inspiram na minha aparentemente viva. Elas pensam que você está. Mas não a gente se importa agora. O que importa é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Só porque Jesus. você pegou com a pessoa errada. Adorador. Assim Deus me formou. Deboche em E pessoa. quem poderá calar? Aleluia, Deus. Tá pior que Sprinter pra se vitimizar. Nunca vi isso. Mesmo tendo poucas forças, vou continuar adorando e buscando a Deus. Pode rir e debochar de mim, eu não ligo. Vou deixar que eu amo a Cristo que me ama. Coitados. Oi, Filadélfia. Beijo. Vou te entregar uma carta. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Esta mensagem é daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos. Têm sido fiéis a mim. Eu acredito que você é uma porta e ninguém pode fechar. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Eu por isso os protegerei num tempo de aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr o povo à prova dos povos na terra. Guarde o que vocês têm, para que ninguém roube a nossa. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com uma curva no fundo. Essa pessoa nunca mais sairá dali. Eu escreverei dela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quem tem ouvido ouça, que o Espírito de Deus me faz. Aleluia, Deus. Filho da glória, Ele está vendo aquilo que você gosta de plantar. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe daquilo que você precisa. Aleluia, Jesus. Continua nessa pressão que tem lá fora. Nada daquilo que te impede. Nada daquilo que você acha que pode te impedir. Porque quem luta do seu lado é Jesus. As pessoas vão falando de você e não ligam pra ele. Aquilo é o seu inimigo. Ele é inimigo de você. Amém, Jesus. Eu não procuro riquezas nem por bens materiais, eu procuro por Cristo. Que Cristo cresça e que eu diminua. Alguém pode, por favor, me explicar o que eu estou fazendo aqui? Porque fala sério. Com uma mulher rica, que é super bem de vida, o que ela está querendo aqui nesse lugar cheio de pobres? Ai, igreja. Hoje eu estava vendo que carro eu ia vir para a igreja, né? E eu escolhi o carro mais simples, porque Deus trabalha na simplicidade. Por isso que Ele trabalha tanto em mim, né? Eu nunca conheci uma pessoa tão humilde quanto eu. E pensando com toda essa humildade que existe dentro de mim, eu peguei o meu melhor carro do simples, tá? Calma. E corri o mais rápido que pude para não chegar na igreja atrasada. E no meio do caminho eu encontrei um irmão. Eu pensei, vou dar uma carona para ele, porque eu tenho um coração muito bom. Só que aí eu olhei, ele estava todo sujo, ia sujar meu carro inteiro. E aí eu pensei de novo e lembrei que Deus não trabalha no meio da sujeira. Então, pisei o pé no acelerador, cheguei o mais rápido que eu consegui, corri, avisei o pastor. Esmirna chegaria atrasado. Mas, eu não sei o que aconteceu, que ele chegou antes de mim, mas a minha parte como serva de Deus eu fiz. E é assim mesmo, sabe? Vocês não podem ficar dando carona pra todo mundo, ajudando quem... Não, gente, porque pobre se acomoda. Eu sei que pobre também é gente, mas se acomoda. E eu não tenho cara de boa samaritana, né? Pelo amor de Deus. Olha, se você precisa de alguma coisa, você fala com... É com aquilo, com a Filadélfia, não é comigo não. Eu sabia. Olha, mas antes que você tá falando comigo, você precisa falar tão baixo, ok? Eu deixo você falar num tom mais alto. Eu só vim te entregar uma carta. Poderia ter usado um papel mais bonito. Talvez um papel novo. A gente tá no século XXI. Queria te lembrar isso. Ai, ai. Essa é a mensagem do Amém. Da testemunha fiel e verdadeira. Daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Pelo menos é de gente importante. Eu sei o que vocês têm feito. Faço muita coisa mesmo. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que
ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Não mentira. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Ok, eu não vou nem ler essa parte porque não é pra mim mesmo, né? Vou pular pro final, que agora eu fiquei interessado na história. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ok, eu li a carta toda. Não pode ficar negativo. Mas, eu tenho tantas qualidades, tantas coisas boas, eu sou tão humilde, eu sou uma serva de Deus tão fiel e sou obrigada a ler que sou mole que Deus está prestes a me vomitar? Apesar de Deus estar prestes a te vomitar, ele ainda não fez isso. Porque ele sabe que se você se arrepender, você pode ser um bom instrumento na sua vida. Ok, eu vou me arrepender e vou virar uma paquinha. Cristo estava querendo a sua porta. E cabe a você decidir se vai abrir ou não. Ok, agora eu não vou nem ficar no culto. Vou sair correndo pra abrir a porta porque vai que Cristo resolve ir embora, né? Ele tem que Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nosso Jesus. Aleluia, meu Deus. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Mas e nós? Como anda o nosso primeiro amor? Que igreja estamos sendo? Esmirna não cedeu diante de tantas coisas ruins, mas e nós? Como temos lidado com tantas provações e dificuldades? Que igreja é você? Aleluia, Deus. Saiu infelizmente toleram pessoas cujo ensinamento é de Balaão. E nós? Precisamos nos arrepender o mais rápido possível. Como temos lidado com o pecado do mundo? Que igreja é você? Tiatira, ainda temos tempo e devemos olhar para dentro de nós, para ver que decisão temos tomado. Tiatira se contaminou, e nós? Que igreja é você? Sardes é a igreja morta-viva. Tinha aparência de viva, mas espiritualmente estava morta. E você? Também anda assim? Que igreja é você? Filadélfia, todos queremos ser como Filadélfia, mas será que estamos sendo? Será que temos o mesmo amor que a Filadélfia tinha? Será que temos amado do jeito que Cristo nos ensinou? Será que Filadélfia, que queremos ser Filadélfia, mas que igreja é você? Jesus diz que está à porta e bate. Laodiceia não tinha Jesus e por isso ele batia a porta. E nós? Abriremos as portas para Cristo? Deixaremos ele fazer morada e assumir o controle das nossas vidas ou continuaremos vivendo do nosso jeito, na nossa mornice? Que igreja é você? Aleluia. Precisamos refletir e pensar sobre nossas atitudes. Ver que igreja nós temos filhos, e qual igreja queremos ser. Precisamos orar e despertar, pois Cristo está à procura de verdadeiros adoradores. Precisamos buscar a santidade e lavar nossas vestes. Cristo vem buscar uma noiva limpa e remida no sangue do Cordeiro. E nós precisamos ser essa noiva. Que essa festa venha nos ajudar a rever todas as nossas ações e nos preparar para a volta do nosso Mestre. E aí, que igreja você é? Aleluia, Deus.